E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Queria discutir um pensamento interessante que é uma das frases mais comuns, né, hoje em dia de alguns aí filósofos e pensadores, mas ao mesmo tempo é extremamente controverso, simples de se resolver a questão. Qualquer pessoa que tenha no mínimo aí dois neurônios e sabe como é que funciona a sociedade, as coisas, né, a organização de trabalho, até dentro da família a gente sabe como é que funciona a questão de obrigações, deveres e afazeres, a gente chega a essa resposta de forma bem simples. Mas parece que para algumas pessoas acaba sendo complicado porque de fato a gente sabe que tem pessoas que só querem viver pelo contraditório. Não é que elas pensam de fato, têm um pensamento crítico, conseguiu formular uma ideia. É simplesmente eu quero discordar e acabou. E, geralmente funciona muito assim hoje na internet. É sobre a fase do Jean Rousseau, né? A famosa frase dele, que diz o seguinte: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E aí, obviamente, vocês já devem estar aí em um coro ouvindo eu falar isso, dizendo: ah, mas quem faz a sociedade? Pois é. Então, você vê que o negócio é contraditório. É claro que Rousseau, ele vai explicar, ele vai tentar passar isso. Mas também ele não é muito feliz em passar essa situação, porque ele diz que as estruturas de poder, né, é que corrompe o homem. O homem é bom. Quando ele chega a essas estruturas de poder, ele é corrompido. Mas aí é que tá. Foi o próprio homem que construiu essa estrutura de poder, né? O homem é o bicho do homem. E vamos aprofundar mais essa ideia sobre a questão da estrutura de poder, exatamente porque a gente já sabe que quando as pessoas atingem um certo nível de poder, aí diz, ah, o poder muda o homem, o poder corrompe o homem, né? Esse tipo de coisa. E na realidade, não é o poder que corrompe o homem, né? Não é uma estrutura de poder que corrompe. Porque, vamos dar um exemplo, a política, né, as forças policiais, tudo isso são estruturas de poderes, tá? Que servem para controlar a população. E quais são as regras? Né? A gente vai ver que as regras inseridas nessas estruturas de poder são exatamente o que? Visando o bem-estar social, ou seja, combate ao crime, combate à pobreza e tudo mais. Ou seja, então não é esse poder estabelecido, essa estrutura de poder que corrompe as pessoas. É as pessoas que chegam a esse nível de poder e se acham acima de todas as outras e acham que elas agora estão blindadas, né? Tem poder o suficiente para mandar e desmandar sem que sofra punição, certo? Então você percebe que não tem como o poder em si é algo muito subjetivo. É preciso que alguém te dê, né, ou esse poder, ou que ortogue-se aquilo um certo poder, mas não que, tipo, você, o que é poder, né? Se você não explicar e não mostrar em ações, você não tem noção do que seria um poder. Então, o poder geralmente é a autoridade que regras estabelecidas exercem sobre pessoas e você precisa de outras pessoas que façam essas regras ser cumpridas, que elas também vão ser regidas por outras regras. Veja bem que o poder não é algo vivo que age por si só. É necessário que pessoas se utilizem desse poder, que foram criados por outras pessoas. E se as pessoas de fato seguissem à risca a regra do poder, elas fariam algo ruim, elas agiriam distante ou fora daquele poder? Não. Então é as pessoas que se corrompem. Então é o próprio homem e suas organizações que corrompem a sociedade. Então podemos dizer assim que o homem, ele não nasce bom. E aí a gente entra para outro aspecto bem interessante. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Em Jeremias, Deus vai falar que olhou dos altos céus e buscou um homem justo, um sequer, e não achou um homem justo. E aí a gente entra, calma aí, Gidão, mas criança entra nessa equação, aí é que está a questão. A idade da razão e a capacidade de ter poder. Uma criança não tem essa capacidade. Então, seria uma discussão até que não teria como se fazer essa discussão do ponto de vista. Então, Rousseau ele vai dizer o quê? Que a criança cresce e se ela não tivesse contato com a sociedade, com as estruturas de poder que foram construídas,
essa criança não seria algo ruim, essa criança não praticaria o mal. Ora, pelo instinto natural de sobrevivência, fome, frio, sede, medo, a violência ela tende a ser praticada. E isso se dá pelo pecado. Isso se dá pelo pecado. Então, a violência em si ela vai ser praticada, independente de estrutura de poder ou não, né? Um exemplo, quem construiu a estrutura ou deu a ideia de sociedade de poder para uma tribo nômade? Mas a tribo nômade, ela sabe que necessita muitas vezes de liderança e de violência para se chegar a um objetivo comum. Então, assim, quem corrompeu eles? Longe dessa estrutura de sociedade pós-modernista que era a crítica de Rousseau. Né? Dentro daquela visão de liberdade. Ou seja, você vê que esses argumentos começam a cair. O rei Salomão, ele vai falar em um certo momento que a estutícia já nasce no coração da criança. Mas a vara da correção a afugentará. Ou seja, Salomão diz que a malícia, ela já nasce, ela já vem da criança. Mas a correção, ou seja, a autoridade, né, o poder que o pai exerce sobre o filho, vai, obviamente, afastar essa estutícia, essa malícia. E a gente vê isso no dia a dia. Se eu não imponho limites, um exemplo, essa ideia de que a sociedade corrompe o cidadão é ridículo. É ridículo por si só. É claro que hoje vivemos em uma sociedade libertina, mas essa sociedade libertina, ela sofre exatamente de ausência de deveres e afazeres. Ela sofre exatamente da ausência de autoridade, que pode ser interpretado, a depender de como está sendo aplicado, como um poder que uma organização, que uma pessoa, que uma religião exerce sobre o cidadão ou o indivíduo. A sociedade, através e a sociedade aqui, tá? Lê-se, eu estou falando de qualquer tipo de organização onde um grupo de pessoas, elas chegam em um comum acordo para que essa gestão ou grupo, seja lá o que for, caminhe, tá? De acordo com regras. E isso forma, obviamente, uma sociedade organizada, tá? Então, o que acontece? Até no meio animal a gente tem sociedades organizadas, onde se sabe quem é um líder, se sabe quem come primeiro, se sabe. Porque se não fosse assim, virava uma baderna e uma bagunça. Ou seja, a sociedade, tá? E aqui eu não estou agora aqui para fazer crítica à sociedade moderna, que não presta, que é uma porcaria, que é a putaria. Porque o que falta nessa sociedade, continuando, o que falta nessa sociedade é exatamente ordem, organização, poder, disciplina. Essa é uma sociedade mais próxima de Rousseau, aonde você não pode, de alguma forma, influenciar, usar de autoridade. Mas aí o que é que Rousseau ia dizer se ele estivesse vivo aqui? E aí, Rousseau, falta autoridade social ou não? O que é que você vai me dizer? Se você está dizendo que a sociedade, que as estruturas de poder corrompem o homem. O que a gente vê são homens nas estruturas de poder usando essas estruturas para benefício próprio. Ou seja, é mais fácil o homem corromper as sociedades, as estruturas de poder, do que as estruturas de poder corromper o homem. Vamos para um exemplo mais simples? Vamos falar aqui de algo comum para a gente. Tem a política e tem a questão religiosa. Vamos lá, falar de sacerdotes, seja padre, seja pastor. Qual é a regra para eles na Bíblia? Serem homens honestos, né, que tenham autoridade sobre sua família, que sejam irrepreensíveis na sociedade, que ninguém tenha o que falar. É isso que essa estrutura de poder pede para esses homens que são tidos como sacerdotes. Então, quando um homem desse, que é tido como sacerdote, tem essa autoridade, tem poder sobre as pessoas, comete um adultério, comete a pedofilia, comete algum tipo de crime, foi o poder que corrompeu ele? Ou ele se utilizou do poder, se achando superior aos demais, para praticar o crime? Então você percebe que não é o poder. Ser pastor, ser padre, é uma estrutura de poder. Você vai ter poder sobre diversas pessoas. Quando eu me torno líder de alguma coisa, eu tenho. Só que eu tenho regras para me seguir. E quando eu fujo à regra, não é porque essa estrutura de poder me corrompeu. Não. Eu estou utilizando de forma hedionda dessa estrutura de poder que foi criada, estabelecida,
para benefício próprio, para praticar aquilo que se eu tivesse lá embaixo, eu não praticaria, eu não teria oportunidade de praticar. Então perceba que essa ideia de que a sociedade corrompe o homem é ridículo e não se sustenta. Na realidade, a sociedade, ela pega aquele homem que se crescesse em um ambiente ermo, em um ambiente afastado, ele se comportaria igual animal, essa sociedade pega esse homem e o educa. Claro. Agora, criticando a sociedade atual, a gente tem muitas críticas a fazer, né, às escolas e tudo mais, mas ainda assim é um ambiente, a sociedade é de abalizador, né, e guia do comportamento humano. Então, é pela sociedade, tá? Claro, tem coisas que são intrínsecas do entendimento humano, tá? Mas é pela sociedade que o homem vai aprender, tá? Através de leis estabelecidas, tá? Nas estruturas de poderes, sejam civis, militares e federais, que você sabe que não deve roubar, não deve matar, não deve, né? As autoridades bíblicas, não deve adulterar, não deve isso, não deve aquilo outro. Ou seja, você aprende isso em meio à sociedade. Então, como é que a sociedade pode corromper? E, geralmente, quem comete o crime, o erro, né, são pessoas que eles querem o máximo possível estar fora da visão social, porque isso seria uma forma de escárnio, né? E geraria aí prisões e tudo mais. Então você percebe que a fala de Rousseau ela não condiz com a realidade. E muita gente quer viver essa fala, né? Você pode ver que os grupos, principalmente de esquerda, eles sempre vão utilizar que é a sociedade que corrompe, que é a sociedade. Por quê? Exatamente, agora eles vão ter que explicar se o que fora da sociedade traria um comportamento aceitável e exemplar para essas pessoas que elas mesmas dizem que é culpa da sociedade. Não é. A gente pode apontar, sim, diversos fatores aí de sim, desigualdade, de falta de oportunidade, mas jamais dizer que uma pessoa é ruim por conta que a sociedade o fez ruim, ou ensinou as estruturas de poder, né? No caso de Rousseau, não é bem ele fala ali sociedade, mas quando você vai adentrar o que ele escreveu, ele está falando mais de estruturas de poder que corrompe, né? E aí ele vai falar dos homens poderosos. E não é. Os homens que chegam a tais níveis, eles se utilizam de forma maquiavélica daquele poder para não serem julgados. Exatamente por quem? Pela sociedade que Rousseau fala que corrompe. Tá? É só eu estava lendo um pouco sobre isso, eu achei interessante fazer um vídeo, até para vocês pensarem. E, biblicamente falando, a gente sabe que o homem, ele é mau. O homem sempre pende. A gente sabe, é mais fácil mentir do que falar a verdade, é mais fácil fazer o mal, lutar contra o crescimento de alguém, do que se doar pela pessoa. A gente sabe que é assim no dia a dia. Você sabe que é assim, que é mais fácil você mentir, mesmo uma mentirinha pequena que seja, que não tinha necessidade. É mais fácil você mentir do que você falar a verdade. Tá? Então, pense sobre isso. Bom, então é isso aí, pessoal. Tem uns links aí. Quem quiser dar uma força pro canal, fica aí à vontade. Tem algumas informações aí embaixo, tá bom? Valeu! Até o próximo vídeo.